Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança, é da caridade.
José, Espírito Protetor, Bordé, 1862. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construísse sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que a deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 66. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Comentário da Revista Reformador, fevereiro de 1964, página 26. E do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 154, intitulado Nas Trilhas da Fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Comenta o benfeitor. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho
para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e de cada vez que se viu incurso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima e, convergindo-lhe os raios como a lente comum, dele auferimos poder mais amplo, para retratar-lhe a glória com mais eficiência. Todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé, recolhendo recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Todavia, o serviço de autoeducação é o fator que qualifica o espírito, revelando seu grau de aproveitamento das dádivas recebidas. Simão Pedro era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, submetido a tentações e vacilações. No entanto, soube aproveitar a fé preciosa recebida do alto e exemplificada pelo coração augusto do Cristo, convertendo-se no grande apóstolo do cristianismo nascente, condutor e irmão da comunidade. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos.
Ansiedade. Definimos comportamento como o conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais, como a formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, a partir de então, a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto
a nos prover de tudo o que necessitamos para nosso amadurecimento espiritual, é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Deus é a consciência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboraram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do vosso ponto de vista, porque credes abranger tudo. Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta. Mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz, ainda assim, a vida providencial nos levará a um só rebanho e um só pastor. Lembremo-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso, amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Ansiedade e fé. Você já se percebeu ansioso por algum fato, em alguma situação? É normal que em determinados momentos da vida sintamos esse excesso de expectativa. Uma vontade de acelerar o tempo, de que as coisas se concluam, aconteçam. Entretanto, você já imaginou o que aconteceria se esses momentos se sucedessem com grande frequência? O que ocorreria se substituíssemos uma preocupação solucionada por outra logo em seguida, com o mesmo nível de expectativa? Não raro, alguns de nós agimos dessa forma. Vamos acumulando momentos de ansiedade, renovando-os, mantendo-nos em um estado ansioso perene, constante. Como essa situação emocional não é a adequada, não é a desejada para o cotidiano do organismo, este sofre com o contínuo bombardeio desse temperamento ansioso. Sempre se constituirá em prejuízo ao nosso organismo a excessiva preocupação e cuidados que registremos para pessoas, acontecimentos ou coisas. A ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação.
é a exteriorização do inconformismo, do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. Não podemos controlar todas as variáveis da vida. Sempre haverá situações que escapam do nosso alcance, do nosso controle. Nesses momentos, nos quais fizemos tudo o que nos cabia, nos quais utilizamos de todos os recursos possíveis, cabe-nos apenas aguardar os desígnios da vida. Será nesse exato momento que agirá a nossa fé. Construída no entendimento de que Deus provê todas as nossas necessidades e de que tudo que nos ocorre está sob os auspícios divinos, a fé nos tranquiliza e acalma na dificuldade. Essa fé, antídoto da ansiedade, não nasce no nosso emocional. Ela é trabalhada na razão, na compreensão da presença de Deus em nossas vidas e na certeza do seu amparo amoroso. Ensinando-nos a trabalhar nossa ansiedade, Jesus, terapeuta maior, nos provoca inúmeras reflexões. Não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. As aves do céu não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios dos campos. Se nos permitirmos meditar em torno dessas propostas de Jesus, nosso olhar perante a vida se modificará. A ansiedade cederá espaço para a fé. A confiança na providência divina, o entendimento de que não estamos sós, ganhará espaço em nossa intimidade. A certeza de que Deus nos provê as necessidades passa a substituir o sentimento de ansiedade, quando não o de medo e insegurança perante a vida. Dessa forma, se nos percebermos por demais ansiosos, busquemos a meditação, a reflexão profunda nos ensinamentos de Jesus e na nossa relação com Deus. Utilizemos a oração para nos amparar na construção da fé raciocinada, da compreensão da vida, da confiança em Deus. Assim agindo, aos poucos, as dúvidas e incertezas diminuirão e as veremos como processo natural da nossa existência na Terra. Finalmente, quando formos surpreendidos pela ansiedade excessiva, após fazer o que nos cabe, entreguemos nossas preocupações e medos ao Pai, e Ele saberá como melhor conduzir todas as questões. É tempo de aprender, fechar o pranto, abrir o encanto, amanhecer. É tempo de viver e ver que o belo é tão singelo, não vai envelhecer. É tempo de sorrir e assim abrir as portas. Tempo de se cuidar, todo cuidado é pouco. É tempo de plantar, que a colheita seja farta. Tempo de amar, que a sorte é certa. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais. É tempo de acordar pra esse sonho,
de bom tamanho realizar. É tempo de brotar no íntimo, novo ritmo renovar. É tempo de abrir, limpar o coração. O seu perfume não enjoa. É tempo de guardar porção de coisas boas, missão de cativar as pessoas. Olha a vida florida na paz, Vale a vida que vale mais. olha a vida florida na paz. Vale a vida que vale mais. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Espírito de fortaleza. Nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada, da comoção excessiva, descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência. Autoeducação, problema básico para a nossa paz. Chico Xavier. Muitas vezes sofremos mais pelas interpretações dramáticas que damos aos fatos do que propriamente pelos fatos em si. Se é verdade que, em determinadas situações, não se espera que venhamos a receber determinada ocorrência negativa com total frieza emotiva, não menos certo é que, menos diante de fatos que nos intranquilizem, não podemos perder o autocontrole, sob pena de alargarmos desnecessariamente o campo do nosso sofrimento. Faz parte da nossa educação o exercício do autodomínio das emoções, não para reprimi-las, mas para colocá-las em níveis adequados, que não afetem o governo que cada um deve ter de si mesmo. A comoção excessiva e a emoção desvairada perturbam o nosso discernimento, aproximando-nos da loucura momentânea. Fácil deduzir que, nesses instantes, estamos propensos a fazer o que, em sã consciência, jamais nos permitiríamos fazer, colocando a nossa vida em grave perigo. Ainda é Chico Xavier quem nos esclarece. Estamos num mundo de surpresas. Não sabemos o que pode nos acontecer amanhã, nem depois de amanhã, de modo que precisamos criar em nós espírito de fortaleza, de resistência. Só com o nosso próprio fortalecimento ganharemos energia contra o suicídio. Suicídio não é só aquele ato terrivelmente solene de autodestruição. Cometemos muitos suicidiozinhos, cólera, por exemplo. Um dos personagens do cristianismo que mais nos inspira fortaleza diante das adversidades é Paulo de Tarso.
Depois de ter sido o grande perseguidor dos cristãos, Paulo se converteu em um dos maiores divulgadores do Evangelho de todos os tempos, após o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. Em sua tarefa, Paulo experimentou inúmeras dificuldades, tendo percorrido enormes distâncias para levar a mensagem de Jesus a outros povos, enfrentando intempéries e desastres, atravessando desertos, dormindo em cavernas, padecendo de enfermidades, fome e solidão. Foi perseguido pelos judeus, que não aceitaram a sua conversão. Foi açoitado, apedrejado, preso e finalmente decapitado. Embora sofrendo, Paulo mantinha-se sereno e intrépido diante das vicissitudes da sua vida. Nada o detinha. Como ele mesmo disse no final de sua jornada, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Analisando a vida de Paulo, nos perguntamos onde ele havia conseguido tamanha força. Encontramos a resposta em suas próprias palavras. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer circunstância. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Combater o bom combate, eis uma lição preciosa que Paulo nos lega. Combater as adversidades da vida, não nos assustarmos demasiadamente com elas, pois é num esforço da superação que o homem descobre a sua força, seu valor e alegra-se com as vitórias. Mas combater o bom combate, isso é, lutar com as armas da fé em Deus e em si mesmo, do ideal que nos move, da esperança que nos faz acreditar em tempos mais felizes e do amor que nos faz criaturas melhores. Não podemos viver como pessoas emocionalmente descontroladas, frágeis, como barcos que andam ao sabor dos ventos. Vamos desenvolver o que o espírito de fortaleza que Deus colocou em cada um de nós para um dia, quando chegar o momento das nossas despedidas da terra, podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O que Deus espera de mim. Todas as vezes que vemos alguém celebrar sua formatura em um curso universitário, sabemos que ali está a conclusão de uma etapa de sua vida. E comemora-se porque é o resultado de muito esforço, dedicação, estudo, renúncia em prol de um objetivo nobre. Quando ouvimos a apresentação de um grande músico, virtuoso em seu instrumento, percebemos a síntese de anos de dedicação, ensaios, estudos. Tudo para desenvolver sua técnica e sensibilidade musical. Quando admiramos a apresentação de um bailarino pela sua técnica irrepreensível, ou quando nos entusiasmamos com um atleta pela sua habilidade incomparável, vemos o resultado de quem usou o tempo para se dedicar à arte, ao esporte. Assim também se dá nos mais variados campos do conhecimento humano.
Seja o atleta ou o bailarino, o professor ou o arquiteto, sempre alcançam seus objetivos e concluem sua formação graças ao esforço e renúncia. Para uns, serão horas infindáveis sobre os livros. Para outros, serão longos momentos de ensaio ou treinamentos a lhes exigir tempo e perseverança. Em nossa vida interior, não é diferente. Nenhum de nós terá dons ou virtudes gratuitas ou ofertadas como presentes injustificáveis da bondade divina. O que Deus nos oferece é a oportunidade de desenvolver dons e virtudes que ainda adormecem em nossa alma, esperando o esforço de cada um de nós. A vida é, pois, a oportunidade de desenvolver virtudes morais e dons intelectuais. Por isso mesmo, ela nos oferece embates, dores, dificuldades e desafios. Serão sempre as oportunidades de aprendizado e progresso. Pensemos em quantos de nós, após um processo doloroso e difícil em determinado momento da vida, saímos dele mais fortalecidos e amadurecidos. É o aprendizado que se concretizou. A vida não é só feita dos aprendizados intelectuais ou físicos. Também é de conquistas morais. O nosso progresso se dará no desenvolvermos mente e coração. Sintetizando as conquistas intelectuais, enquanto o outro as de ordem moral. A lição da humildade nos chegará quando aprendermos a nos calar. A paciência se desenvolverá quando aprendermos a esperar. E o perdão ganhará espaço em nós quando aprendermos a compreender. Assim são as lições do coração. Enquanto o desenvolvimento intelectual se dá através dos livros, nas escolas, no estudo, nosso desenvolvimento moral se dá nos embates da vida. Por tudo isso, Deus escolheu, com esmerado cuidado, a melhor família para nosso aprendizado, a melhor cidade para nosso progresso e as melhores condições de vida para as lições que precisamos. E Ele apenas espera que possamos, cada um de nós, bem aproveitarmos essas oportunidades que a vida nos oferece. Tomemos cuidado para que não sejam lições perdidas, como o estudante que frequenta a escola sem estudar, e ao final do ano terá o resultado infeliz da reprovação, cabendo tudo começar novamente. Sejamos bons alunos na escola da vida, para que ao final desta existência possamos ter a mente e coração enriquecidos de experiências bem-sucedidas. Que nossa bagagem intelectual e moral seja muito maior do que quando adentramos os portais da nossa atual vida física. Pensemos nisso. Trabalhemos para isso. Cedo me acordo a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Daremos início à leitura do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Página 147, Desesperar jamais. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho, e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Chico Xavier. Coragem e paciência. Duas virtudes que se completam e que, mais do que tudo, nos ajudam a viver melhor.
Precisamos de coragem para superar as dificuldades do caminho, afirmou Chico Xavier. Surgido o obstáculo, o medo pode aparecer e nos imobilizar. Só a coragem nos faz agir, apesar do medo. Ser corajoso não significa que não tenhamos medo, apenas quer dizer que nossa valentia supera a covardia. A coragem está ligada ao nosso instinto de conservação, pois muitas vezes, se não agirmos diante de alguma ameaça, a nossa vida poderá ser comprometida. O filósofo Nietzsche afirmou: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Temos visto alguns exemplos de casais que estavam passando por uma fase de apatia perante a vida, cheios de problemas financeiros que não se desenrolavam, mais por falta de atitudes do que por qualquer outra coisa. Inesperadamente, surpreendem-se com a constatação de que a esposa está grávida, e diante do filho que virá ao mundo, eles são tomados de uma coragem tal que começam a enfrentar as dificuldades com garra, confiança e determinação, desatando os nós que antes pareciam insolúveis. Eles passaram a ter um porquê para lutar bravamente pelo filho que estava por chegar. A coragem se apoia em nossos porquês. Procuremos nos lembrar sempre disso, pois a partir dessa conexão com as nossas motivações, seremos capazes de grandes realizações. Diz o apóstolo Paulo que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Portanto, Deus nos criou com o espírito de fortaleza, de coragem, embora nem sempre acreditemos nisso. Falta-nos fé em nossas capacidades, razão pela qual nos acovardamos perante os desafios que surgem em nossa vida, não para nos derrotar, mas para nos permitir conhecer o quanto somos capazes de realizar muito mais do que supomos. A Terra é considerada pelos espíritos de luz um mundo de provas, isto é, um mundo de testes, de experimentação dos potenciais divinos que cada um traz dentro de si. Evidentemente que todo esse potencial está adormecido dentro de nós. Por isso é que o mundo terreno é cheio de obstáculos, porque isso faz com que cada um se veja estimulado a buscar interiormente forças e capacidades até então desconhecidas, com vistas à superação dos desafios da vida. Nenhum problema surge em nosso caminho sem que tenhamos a respectiva força e capacidade para equacioná-lo. Aliás, o problema está em nossa vida exatamente para despertar o gigante adormecido dentro de nós. Reconhecer isso nos enche de coragem para aprender, lutar, perseverar e seguir adiante até a vitória. Chico Xavier também fala da necessária paciência para não desanimarmos diante das nossas fraquezas. Humanos que somos, ainda temos pontos vulneráveis que precisam de aceitação e paciência. Não entremos em guerra interior por conta deles, nem nos desanimemos tanto quando eles se evidenciarem. Certamente, ninguém se condenaria se nascesse com uma deficiência física. Então, por que vamos nos condenar se ainda temos alguma deficiência espiritual? Não vamos eliminar essa deficiência à custa de agressões íntimas. Segundo o Evangelho, é o amor que cobre a multidão dos nossos erros. Desanimar é humano, mas só se for por alguns minutinhos. Enquanto eles passam rapidamente, vamos exorcizar o desânimo cantando com o Ivan Lins. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer.
Página de bom ânimo. André Luiz. Jesus é o escultor divino de nossa individualidade eterna. Com o martelo da dificuldade, modifica o bloco da ignorância em que jazem nossas possibilidades de sublimação. Com o cinzel do sofrimento, estrutura-nos os mais altos destinos. Saibamos interpretar obstáculos, inibições, dores e provas, dissabores e lágrimas, por benditos desafios ao nosso próprio burilamento. A terra é a nossa escola, a luta é o nosso caminho, o trabalho é a nossa lição, a experiência é o valor que adquirimos, o amor é a nossa bússola no infinito de recursos em que se nos movimenta o aprendizado. A morte ser-nos-á sempre o juiz imperturbável. E, sobretudo, não nos esqueçamos de que, sendo o Evangelho o roteiro que abraçamos, o Cristo é invariavelmente o nosso Mestre. Aceitemos desse modo a obrigação de fazer o melhor que pudermos cada dia e, procurando Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações, estejamos convencidos de que Jesus nos encontrará para alcançarmos, enfim, a suprema paz da suprema alegria. São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Eu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho eu vou cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho eu vou cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurai a minha mão para cumprir minha missão. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurai a minha mão
graças